Olá, meu nome é Ahmed e eu sou professor de Finanças do Departamento de Administração da Universidade Federal de São Paulo e também dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Economia e Administração da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Você já ouviu falar das normas IFRS S1 e S2? Bem, vivemos uma transformação estrutural na forma como as empresas, governos e investidores enxergam a sustentabilidade. O que antes era tratado como tema secundário ou boa prática voluntária, agora se tornou o ponto central das decisões estratégicas e financeiras. Essa mudança deu corpo com a criação do ISSB, International Sustainability Standards Board, em 2021, por ocasião da COP26. Esse conselho é responsável por criar normas globais de divulgação e sustentabilidade, que são tão rigorosas e comparáveis quanto as normas contábeis IFRS. Foi nesse contexto que surgiram, portanto, as normas IFRS S1 e IFRS S2. A primeira delas, a S1, trata da divulgação de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade de forma mais ampla. É uma espécie de estrutura conceitual. A S2 detalha especificamente a divulgação de informações relacionadas ao clima. Essas normas são complementares e marcam o início de uma nova era, a integração da sustentabilidade ao coração da contabilidade e a tomada de decisão empresarial. Bom, a IFRS S1 é chamada de Requisitos Gerais para Divulgação de Informações Financeiras relacionadas à sustentabilidade. Seu foco está em exigir que empresas divulguem todos os fatores de sustentabilidade que possam impactar o desempenho financeiro, seja no curto, médio ou longo prazo. E isso inclui fatores como ambientais, por exemplo, mudanças climáticas, escassez hídrica, uso da terra, sociais, como relações com comunidades, diversidade e condições de trabalho, e de governança, transparência, ética, corrupção e estrutura decisória. A S1 não obriga a divulgação de todas as informações de sustentabilidade, mas daquelas que sejam financeiramente materiais, ou seja, relevantes para os usuários do relatório, principalmente investidores. Já a IFRS S2 foca especificamente em riscos e oportunidades climáticas. Ela detalha como as empresas devem reportar informações sobre riscos físicos, por exemplo, eventos extremos, aumento do nível do mar, secas, riscos de transação, como novas regulações, tecnologias disruptivas, mudança nos hábitos de consumo, estratégias de adaptação e mitigação e emissões de gases de efeito estufa e metas climáticas. A IFRS S2 é o primeiro aprofundamento temático da IFRS S1, e outros devem ser publicados nos próximos anos, por exemplo, sobre biodiversidade, capital humano ou até mesmo cadeia de suprimentos. As normas elas são construídas para serem aplicadas globalmente, mas com adaptabilidade local, respeitando os contextos regulatórios nacionais. Aqui no Brasil, por exemplo, quem cuida disso é o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Ele que vai emitir os pronunciamentos relacionados a essas normas, que depois virarão normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ambas as normas adotam uma estrutura lógica de 4 pilares, baseadas nas recomendações da TCFD, do Task Force on Climate Related Financial Disclosures, já bastante difundidas no mercado. Por exemplo, o primeiro desses pilares trata de governança. Então o primeiro passo é entender quem decide sobre sustentabilidade dentro da empresa. A norma exige que a empresa detalhe, por exemplo, como o Conselho de Administração supervisiona os riscos de sustentabilidade e clima, se existem comitês especializados, como os executivos são incentivados para alcançar as metas ESG ou ASG, como queiram, quais estruturas de reporte existem, como dashboards, relatórios internos e auditorias. Por exemplo, um banco deve mostrar se o comitê de riscos analisa o risco climático em sua carteira de crédito. O segundo pilar é a estratégia. Aqui, a empresa precisa demonstrar como os fatores de sustentabilidade impactam seu modelo de negócio, operações e plano de longo prazo. Então ela deve responder perguntas como: quais riscos podem afetar minha receita, custos, ativos ou passivos? Quais oportunidades existem? Novos produtos verdes, acesso ao financiamento sustentável? Como estou adaptando minha estratégia frente a isso? E, além disso, a IFRS S2 exige ainda a realização de cenários climáticos prospectivos, como: o que aconteceria com o meu negócio num mundo com aquecimento de 1,5 graus Celsius? Ou se a regulamentação aumentar abruptamente nos próximos 5 anos? Esses cenários ajudam a medir a resiliência do modelo de negócios. Exemplo, imagine que uma mineradora tenha como responsabilidade a apresentação dos efeitos estratégicos do ES2. Ela deve, por exemplo, simular o impacto de novas exigências ambientais ou restrições de exportação frente a metas climáticas internacionais.
O terceiro pilar é a gestão de riscos. Não basta identificar riscos, é preciso mostrar como eles são monitorados, mensurados e mitigados. As normas pedem, inclusive, processos de identificação e avaliação de riscos de sustentabilidade, integração desses riscos ao sistema de gestão de riscos da companhia e procedimentos de controle e acompanhamento periódico. Por exemplo, uma empresa de vestuário que importa de países com risco trabalhista elevado precisa relatar se monitora fornecedores, faz auditorias ou se possui um plano de contingência. O quarto pilar são as métricas e metas. Aqui é a parte mais mensurável da coisa. A empresa deve divulgar quais indicadores ela utiliza, por exemplo, emissão de CO2, intensidade energética, índice de diversidade, quais metodologias são utilizadas, quais metas estabeleceu e seu progresso ano a ano, e quais prazos e referências são adotados. No caso da IFRS S2, a divulgação obrigatória de emissões de gases de efeito estufa segue uma lógica dos escopos 1, 2 e 3, conforme o Greenhouse Gas Protocol. Exemplo, uma empresa pode divulgar que reduziu, por exemplo, 25% de emissões do escopo 1 em 5 anos e pretende neutralizar o escopo 2 até 2030. Um ponto central das normas é que as informações não devem estar isoladas num relatório separado. Elas devem estar conectadas à narrativa financeira tradicional da empresa. Ou seja, isso significa apresentar riscos climáticos no contexto do desempenho operacional, indicar como metas ambientais influenciam decisões de investimento ou alocação de capital, mostrar o impacto dos riscos ESG ou ASG sobre projeções financeiras e fluxos de caixa. Por exemplo, uma incorporadora imobiliária pode incluir no seu relatório de desempenho como o risco de alagamento impactou a valorização de terrenos em determinadas regiões, ou até mesmo desvalorizou os mesmos. Esse princípio de integração da informação favorece a análise por parte dos investidores, auditores e stakeholders em geral. As normas foram publicadas em 2023, entraram em vigência em 2024 com aplicação efetiva nos relatórios anuais de 2026, sendo que algumas empresas brasileiras, como a Vale e a Renner, já divulgaram antecipadamente seus relatórios. Agora, chegamos numa parte bastante relevante, né? Por que tudo isso serve? Por que isso importa, né? Bom, as normas IFRS S1 e S2 mudaram o jogo ao fornecer informações padronizadas, comparáveis e auditáveis sobre sustentabilidade. E isso tem efeitos concretos sobre investidores e gestores de fundo. As normas permitem avaliar, por exemplo, a resiliência financeira das empresas frente a crises ambientais, regulatórias ou reputacionais, o potencial do retorno ajustado ao risco no longo prazo e a compatibilidade de empresas com estratégias ESG ou de impacto. Um fundo pode excluir empresas com alto risco climático, inclusive, não gerenciado, ou priorizar aquelas com metas de carbono claras ou transparentes. Para bancos e instituições financeiras, as divulgações ajudam a avaliar risco de crédito com base em fatores ambientais ou sociais e até mesmo oferecer linhas de financiamento verde com critérios mais claros. Bancos públicos aqui no Brasil, como o BNDES, já vinculam taxas de juros a indicadores de sustentabilidade. Para a sociedade civil e consumidores, a clareza nessas informações empodera o consumidor, o que pode escolher, que pode hoje escolher empresas com práticas sustentáveis reais e não apenas com aquilo que a gente chama de marketing verde, pressionar marcas por mudanças concretas e acompanhar compromissos públicos com metas verificáveis. Nós estamos diante de um momento histórico na evolução da contabilidade e da governança corporativa. As normas IFRS S1 e S2 não são mais uma tendência passageira, são um novo alicerce para um capitalismo mais transparente, responsável e orientado ao futuro. Elas exigem que sustentabilidade e clima saiam dos relatórios de marketing e entrem nos relatórios financeiros. E com isso, forçam uma mudança profunda na cultura organizacional, na governança corporativa, nos sistemas de controle e na forma de dialogar com o mercado e a sociedade. Em vez de perguntar qual é sua pegada de carbono, a pergunta agora é como sua pegada de carbono impacta a sua capacidade de gerar valor no longo prazo. Se você quiser aprofundar ainda mais os seus conhecimentos em normas internacionais de relatório de sustentabilidade ou de relatório não financeiro, não deixe de acessar o site da IFRS Foundation, www.ifrs.org. É lá que nós temos acesso a todas as normas, todos os materiais complementares, tanto das normas IFRS Accounting como IFRS Sustainability. Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ivanice Teles e neste áudio